Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais uma semana da nossa jornada no Espírito. Começamos lá, refletindo, escutando a palavra de Deus que nos dizia do grande amor que Deus tem por nós. Um amor tão grande que quis nos resgatar do pecado, que foi o ato de desobediência cometido por Adão, nosso pai, e que se estendeu para toda a humanidade. Esse amor fez com que Deus enviasse seu Filho, não para condenar-nos, mas sim para nos salvar. E Jesus Cristo, de fato, deu a sua vida e a sua vida nos salvou da morte, consequência do pecado. Essa vida nova que ele proclamou no Evangelho nos é acessível pela fé e pela conversão, que se efetivam quando nós proclamamos Jesus Senhor de nossa vida, quando nós doamos a nossa vida a Ele, quando nós entregamos livremente toda a nossa existência a Ele, que é o Senhor, que conquistou esse direito pela cruz e pela ressurreição. Mas a obra de Deus não para aí. A obra de Deus continua, porque essa salvação que nos foi conquistada por Jesus Cristo, que nos foi conseguida por Jesus Cristo, essa salvação tem que ser nos comunicada. É preciso que desse manancial de água, dessa represa de graça que Jesus Cristo nos deu como acesso, é preciso que essa graça chegue até nós. E para isso o Espírito Santo precisava vir. Porque é o Espírito Santo que nos comunica a graça da salvação. É o Espírito Santo que nos faz ir até Jesus Cristo, que nos leva ao Pai. É o Espírito Santo que nos faz reconhecer Jesus como Senhor. É o Espírito Santo que convence o nosso coração a respeito das verdades do Evangelho. É o Espírito Santo que nos faz irmãos, é o Espírito Santo que nos faz filhos de Deus. A obra da salvação iniciada por Jesus Cristo é concluída assim na história pelo Espírito Santo que é derramado. No Evangelho de João, aí nos capítulos 13, 14, 15 e 16, que são os capítulos da ceia, Jesus Cristo começa a falar do Espírito Santo para os seus discípulos. Ele havia falado já do Espírito Santo, mas de forma simbólica, como água, como vento. O Espírito se manifestou na vida de Jesus Cristo como uma pomba, mas agora ele fala mais claramente a respeito do Espírito Santo como uma pessoa que deverá vir para permanecer conosco. E esse Espírito tem uma função, tem uma missão fundamental para nós cristãos. E essa missão, essa função é exatamente nos comunicar a salvação, a graça da salvação que nos foi conquistada por Jesus Cristo. No Evangelho de João, lá no capítulo 16, nós encontramos no versículo 7. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei a vós. Jesus Cristo está falando de um outro defensor, está falando de um outro advogado, está falando de um outro paráclito que não é ele, é um outro, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o Espírito Santo. Aquele que nos foi dado por Jesus Cristo para permanecer conosco e dessa maneira termos acesso a essa salvação conquistada por Ele. Por isso é necessário que Ele vá, para sentado à direita do Pai, enviar da parte do Pai por Ele o Espírito Santo, que vem habitar em nosso coração, que vem efetivar em nosso coração esse plano salvífico de Deus. Porque o Espírito Santo é o amor de Deus, é o amor do Pai e do Filho. E ele é derramado em nossos corações e permanece em nossos corações. E por isso nós podemos ter uma experiência de Deus na medida que o Espírito Santo está em nosso coração. E o texto ainda continua dizendo: quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, que precisamos nos arrepender, que precisamos nos converter. É o Espírito Santo que nos convence a respeito do julgamento que se efetivará ao final dos tempos pelo juiz que virá, e Jesus voltará como juiz. É o Espírito Santo que nos convence. É Ele que nos convence da justiça de Deus, e a justiça de Deus é a nossa salvação, a justiça de Deus é a nossa santificação, que é a sua obra fundamental em nossa vida, nos santificar, nos fazer parecidos com Jesus Cristo, para dessa forma sermos também reconhecidos pelo Pai como seus filhos. E depois ainda diz: quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim, quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis.
e quanto ao julgamento, o chefe desse mundo já está condenado. É o Espírito Santo que nos convence dessa obra salvífica de Deus. E mais do que nos convencer, é o Espírito Santo que nos comunica essa graça de salvação conquistada por Jesus Cristo. Ainda continua dizendo: tem ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Jesus Cristo ainda deixa para o Espírito Santo essa obra de nos fazer compreender as coisas que ainda naquela época os apóstolos não compreendiam. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu para vos anunciar. O Espírito Santo tem então uma obra fundamental a realizar. Lá o Papa Pio XII, repetindo já o que Leão XIII dizia, e repetindo já os santos padres da igreja, fala que aprove a Deus continuar a obra de salvação pelo Espírito Santo. Jesus Cristo como que iniciou essa obra de salvação e nos deu a justiça necessária, garantiu para nós os méritos nele, não nossos méritos, mas essa obra de salvação que deveria continuar na humanidade, que deveria continuar na história do homem, é uma obra que deveria ser tocada pelo Espírito Santo que viria, que seria dado por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, homem Deus, tem que voltar ao Pai. E o Espírito Santo que permanece conosco. É Ele que permanece hoje na igreja em nossa vida, nos dirigindo, nos conduzindo nessa vida de santidade, nessa vida de conversão, nessa vida de fé. O Espírito Santo é necessário sim, porque quando Deus realizou em Jesus Cristo uma nova aliança, Ele teria que nos dar também uma lei, semelhante àquela lei que foi dada a Moisés quando foi feita a primeira aliança no Monte Sinai. Uma lei que determinava a nossa conduta, que determinava a conduta do povo, uma lei que determinava os valores do povo. Essa aliança concluída no sangue de Jesus Cristo, por sua morte na cruz, deveria ter também uma lei, mas só tem que Deus resolveu não dar uma lei, mas dar o seu Espírito, e agora nós somos governados não por uma lei de pedra, mas por um Espírito que é colocado no nosso coração. E como diz o profeta Ezequiel, esse Espírito colocado em nosso coração, esse coração que agora não é mais um coração de pedra, mas sim um coração de carne, por causa da encarnação de Jesus Cristo, esse Espírito Santo nos fará obedecer à vontade de Deus, porque ele se estabelece em nossa vida como a vontade de Deus, como a lei de Deus para nós. Por isso que nós somos chamados a viver conforme o Espírito, não conforme a lei, conforme o Espírito, porque o Espírito Santo é a lei de Deus para esses nossos tempos. E como Deus é fiel, Ele cumpriu a sua promessa. E nós encontramos isso lá no Atos dos Apóstolos, logo no começo dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando nós temos a narrativa de Pentecostes. Nós lemos muito isso, quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos em oração, quando o Espírito Santo veio sobre eles, em forma de línguas de fogo, como se fossem línguas de fogo, escutou-se um vento, um ruído como se fosse um vento, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E essa transformação causada pelo Espírito Santo foi tão espantosa, que aquela multidão que estava ali reunida, porque era época de festa, que estava reunida ali em torno do cenáculo, escutando aquele ruído, vendo aqueles homens transformados pela força do Espírito, foram lá procurar saber o que estava acontecendo. E Pedro, pregando, vai dizer que cumpriu-se a promessa. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Se referia a esses últimos dias, que são os dias que são posteriores à ascensão de Jesus Cristo ao céu. E falava do profeta Joel: nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre os vossos filhos e filhas, sobre servos e servas, cumprindo assim a promessa do Pai. A promessa que Jesus Cristo havia feito durante o seu ministério. A promessa que é a promessa do Pai, é a promessa do Espírito que nos capacita para o testemunho cristão, porque o Espírito nos convence do Evangelho, nos convence de Jesus Cristo e nos faz submeter-nos ao seu senhorio. Essa promessa, como diz São Pedro, é uma promessa que pode se cumprir na sua vida hoje, meu irmão, minha irmã, porque se cumpriu naquele tempo para se cumprir durante todo o tempo.
A partir de Pentecostes, todos os dias são dias de Pentecostes, porque o Espírito Santo pode ser nos dado. Jesus, glorificado à direita do Pai, está constantemente derramando o Espírito Santo sobre todos aqueles que quiserem, todos aqueles que se aproximarem dessa fonte, todos aqueles que desejarem ardentemente essa vida nova que é comunicada pelo Espírito. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está me escutando, abra o seu coração para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai realizar, concretizar a obra salvífica iniciada por Jesus Cristo em sua vida. É Ele que vai testemunhar Jesus Cristo e vai te dar a alegria de viver como testemunha cristã nesse mundo tão complicado que nós estamos vivendo. Abra o seu coração, a promessa é para todos, para aqueles que estavam ali naquele dia, para aqueles que viriam de longe como nós, que somos chamados e que escutamos a voz do Senhor Jesus Cristo pegando o seu Evangelho. Venha, meu irmão, venha abrir o seu coração, não tenha medo, o Espírito Santo vai te conduzir por caminhos que você não havia conhecido, mas esses caminhos certamente te levarão a lugares melhores, te levarão à felicidade que tanto você procura. Abra o seu coração, receba o Espírito Santo. O Senhor veio para isso, Ele veio para realizar um duplo ministério, para nos perdoar os pecados, para nos resgatar de nossos pecados e para nos dar o Espírito Santo. É um duplo ministério de Jesus Cristo, nos resgatar do pecado e nos dar o Espírito Santo que concretiza esse resgate, essa salvação. Abra o seu coração. O Espírito Santo já está aí se você já foi batizado. O Espírito Santo já está no seu coração. Ele precisa assumir a sua vida, porque assim você vai assumir a vida, vai ter a vida de um cristão salvo, a vida de um filho de Deus levado por Jesus Cristo ao colo do Pai. Abra o seu coração. Abra o seu coração, não tenha medo. O Senhor Jesus Cristo veio para nos dar o Espírito Santo. E como dizia semana passada, que era o tempo de conversão, de aceitação de Jesus Cristo como Senhor, hoje é o tempo de ser batizado no Espírito Santo. Abra o seu coração, receba o Espírito Santo, seja conduzido por Ele, pelos caminhos que o Senhor determinou para a nossa vida feliz. Semana que vem começaremos a falar um pouco mais sobre esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo que é onde nós devemos viver, por dizer assim, porque o Espírito Santo se torna então um espaço da nossa vida cristã. Começaremos a falar sobre os efeitos do Espírito Santo em nossa vida e o principal efeito que é a vida de comunidade, a vida cristã, a vida de serviço, a vida fraterna, que conclui esse anúncio fundamental da nossa fé, que é o querido. Semana que vem trataremos mais desse assunto, prolongaremos mais esse assunto da vinda do Espírito Santo e da vida no Espírito Santo. Os textos da semana estão aí, abaixo da nossa página, e se você quiser ter a sua apostila para seguir esses temas com maior detalhes, é só entrar em contato com a nossa secretaria, através do nosso site, e adquirir essa apostila. Meu irmão, minha irmã, não perca tempo, o tempo é agora. O Espírito Santo quer entrar em sua vida, Jesus Cristo quer te batizar no seu Espírito. Abra o seu coração, não tenha medo. O Espírito Santo é a fonte de água viva. Jesus Cristo é a fonte de água viva, e essa água viva é o Espírito Santo. Abra o seu coração, tenha sede, venha beber dessa água.